Olá, seja muito bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à nossa live, onde nós vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos relacionados à saúde mental da pessoa autista. Na semana passada, o Miguel fez uma live com uma convidada muito especial e hoje eu vou ter a honra de entrevistar nada mais, nada menos do que a minha psiquiatra. Estou muito honrada de poder trazer o conhecimento da doutora Dárcia para vocês e fico muito feliz de ela ter aceitado o convite. Então quero fazer aqui uma breve apresentação, bem rapidinho. A doutora Dárcia, ela é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, trabalha com psiquiatria adulto, psiquiatria infantil, trabalha com neuromodulação, né, estimulação magnética transcraniana, conhece de medicina ortomolecular, medicina endocannabinoide também. Então, uma pessoa que estuda demais e eu confio muito no trabalho dela, a gente confia muito no trabalho dela e não seria justo se eu não conseguisse trazer, né? Se a gente não conseguisse trazer ela aqui para vocês, para compartilhar um pouco do conhecimento dela. Então, deixa eu ver aqui a solicitação. Só um minutinho, gente. Ah, agora Oi, sim! Tudo bem, doutora? tudo bom? Tá me Boa ouvindo noite. bem? Eu tô, e vocês? Também, Dá para escutar? também, tô te ouvindo bem. Que bom. Que Correndo honra! aqui para a gente conseguir entrar na live no tempo certo. Nem dá para fazer cabelo, nem maquiagem, mas tá tudo ótimo. Obrigada, viu, pela sua introdução, pela sua apresentação, né? A Cássia é suspeita, né, Cássia? Sim, eu sou suspeita de falar. Acho que eu digo para a doutora Darcy, eu sou a fã número um dela, porque assim, a doutora Darcy mudou a minha vida, gente, eu falo isso para todo mundo que eu encontro, tanto que é muito importante, né, a gente ter acesso a alguém que realmente compreenda, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a ciência do que acontece com a gente, né? Então, eu queria dizer, doutora, que é uma honra muito grande você está presente aqui no Norteando. Saiba que esse projeto ele está em andamento e ele foi iniciado porque lá atrás tivemos o diagnóstico de autismo, né? Foi a doutora Darcy que fez o meu diagnóstico como psiquiatra. E assim, gente, para vocês entenderem o quanto ela é importante para mim, eu não posso deixar de falar isso. Depois que eu tive meu relatório neuropsicológico, eu fui invalidada por dois psiquiatras. Então, o psiquiatra que me atendia na época disse que eu não podia ser autista porque eu olhava nos olhos. E outro psiquiatra falou que eu não podia ser autista porque eu sou uma pessoa casada, que fez faculdade, que trabalha. Então, foram 7 longos meses depois do meu relatório neuropsicológico até encontrar a doutora Dárcia. E assim, como autista que sou, confesso, gente, que eu fui lá no Doctoralia, né, o aplicativo de médicos, eu li todos os comentários. E aí eu falei, não, eu preciso conhecer essa médica, eu acho que ela realmente pode ter o conhecimento que eu estou procurando. Então, gente, é uma alegria muito grande ter você aqui, doutora Darcy. Eu queria que você se sentisse à vontade aí para contar um pouquinho para nós, né? Como que a psiquiatria surgiu na sua vida, contar um pouquinho da sua trajetória. Você que é uma pessoa tão estudiosa de tantas áreas diferentes. Compartilhe com a gente um pouquinho da sua história. A Cássia ela é suspeita porque ela segue todo o meu Instagram, né? E ela consegue ver o quanto eu estudo, né? O quanto eu batalho para conseguir melhorar cada paciente, né? Ontem, uma mãe autista, de um paciente meu autista de criança, que eu também atendo criança, né? Mandou uma mensagem, né? Agradecendo, né? E eu falei, ó, obrigada também pela confiança, porque a psiquiatria, ela nunca vai ser igual
para o mesmo paciente, apesar do diagnóstico, e isso que é tão interessante, por isso que eu acho que me encontrei tanto na psiquiatria, né? Você vê a mesma medicação para um paciente. Então, eu falo que cada um vai ter a sua receita de bolo. Até eu achar essa receita, nem sempre é fácil, né? Mas a gente batalha para ter o melhor resultado possível. E quando eu comecei a estudar, eu fui ser pediatra primeiro, né? Mas eu não estava feliz na pediatria, sempre quis ser médica, mas a pediatria em si não me realizou, porque eu sentia que não fazia diferença significativa na vida do paciente, né? Quando você trata uma dor de ouvido ou trata uma pneumonia, qualquer um trata, porque vai ser sempre igual, né? X miligramas por quilo de peso, ok, né? Aquela azitromicina, né? Então, assim, qualquer um, né, conseguia, né, fazer e você não vê um reconhecimento, né, tão grande quanto a gente vê na psiquiatria. Como sou TDAH, eu acho que eu gosto bastante de ser elogiada, sei lá, deve ser isso, né? É muito interessante, né? Muito interessante essa história aí. Primeiro, então, você se tornou pediatra e depois que você se tornou psiquiatra, então. Isso, aí eu fui fazer psiquiatria, né? E aí, primeiro eu também não queria fazer psiquiatria infantil, né? Mas depois me convenceram, falaram, olha, vai fazer psiquiatria infantil porque tá tanta demanda, tem tão poucos profissionais e como você já tem um olhar de pediatra, né? Isso vai te ajudar bastante. Mas eu confesso que eu estava tão, né, de criança que eu não queria mais atender criança, né? Mas aí eu fui, né? Comecei na psiquiatria infantil e me apaixonei também, né? Porque é completamente da pediatria, né? Ali o pai ou a mãe, quando você tira a criança das crises, nossa, é um reconhecimento tão bom, tão gostoso. Porque eu não gosto muito daquele paciente que já vem bater com você de frente. Eu gosto do paciente que nem a Cássia, que confia naquele profissional, né? Então, assim, quando você confia, tudo dá certo, né? Quando você já vem desconfiado, quando você começa a levantar mil questões e não acredita no profissional, né? Você às vezes não fica tão à vontade, né? Então, na psiquiatria infantil também, o legal é isso, ou mudar aquela vida, porque você não muda só a vida da criança, muda de uma família inteira, de uma escola, né? Sim. Porque você vê é tão importante, mas ao mesmo tempo, imagina uma criança autista que tem tantas crises dentro de uma sala de aula, né? Quando ela passa a conseguir, né, fazer parte daquela sala de aula, né? É muito gostoso, muito gratificante. E aí, não satisfeita, né, eu comecei a entender que tinha mais algo a fazer pelo paciente, né? Não só psiquiatria, né? E aí eu comecei, caramba, se aquela vitamina faz tanta diferença, eu acho que vou começar a estudar um pouquinho esse bichinho da ortomolecular, da medicina integrativa, né? E aí emendei com a medicina ortomolecular, emendei com o estudo de hormônios, né? E cada vez eu vejo mais o quanto o paciente, né, com transtorno mental tem tantas alterações hormonais, né? E isso faz tanta diferença nos ciclos menstruais das mulheres, né? Nas irregularidades menstruais, muitas vezes, né? Já não conseguiam ter um ciclo regular ou tinham muitos sintomas quando menstruavam, ou ciclos abundantes, né? E o que acontece, né? Então, por isso que eu fui estudar a medicina integrativa, hormônio, para tentar entender, porque hoje a medicina está muito individual, né? Então você vê que o paciente ele vem aqui, ele vai no endócrino, ele vai no nutrólogo e cada um vê a sua parte, né? Mas assim, é difícil hoje um médico ver você como um todo, um médico que saiba ver uma reposição de ferro, uma reposição de vitamina D, de B12, né? Uma alteração da tireoide. Claro que quando a coisa complica muito, a gente tem que encaminhar e deve encaminhar. Mas tem coisas que qualquer médico deve ser capaz de tratar, né? E isso faz com que o profissional, com que o paciente comece a confiar mais no seu tratamento, né? Sim. São melhores. Com certeza, com certeza. E aí, assim, isso foi uma das coisas que eu mais gostei na doutora Darcy, sabe? Esse olhar para o ser humano como um todo. Não só como aquele sintoma específico que a pessoa está tendo uma ansiedade ou está tendo só o sintoma. Não, ela é aquela pessoa que olha para você e pergunta, mas como que está teu sono? Você está dormindo bem?
porque o sono interfere muito na nossa saúde mental, né, doutora? Então, assim, muitas outras coisas. Como é que tá a tua libido? Como é que tá o teu trabalho, né? Então, essa visão é muito raro hoje a gente ver. Gostaríamos que fosse mais amplo, mais difundido aí entre, né, todos os médicos, os psiquiatras, mas a gente percebe que tem ainda uma certa resistência, sabe? Assim, não só pelo fato que eu passei, mas muitos colegas autistas, né, adultos, a gente sabe que enfrentaram dificuldades, né, quando foram até um psiquiatra para conseguir o seu diagnóstico, depois de já ter o relatório neuropsicológico, assim. A senhora pode compartilhar um pouquinho por que você acha que existe essa resistência em diagnosticar adultos tardiamente? Se é falta de preparo, se não sei, o que a senhora teria para compartilhar aí? É, é, eu acho que também muito é isso, né? Quando os pacientes com espectro do autismo que são diagnosticados na vida adulta, você mesmo sabe, são coisas tão sutis que geram um transtorno tão grande, né? Mas muitas vezes ele não sabe nem explicar o porquê, né? Quais são os sintomas. E isso você só consegue pegar, né? Quando você já tem um olhar clínico mais, não digo nem diferenciado, mas mais atento, né, para aquele sintoma, ou quando você já lida com bastante paciente, né? Então, eu atendo muitos pacientes, em média 15 por dia, né? Então, quando você começa a ver muito paciente, é uma repetição muitas vezes de padrão, né? Uhum. Então, cada vez que entra no consultório, eu já tenho mais ou menos um olhar se o paciente entra mais retraído ou se o paciente entra mais expansivo, se o paciente, como ele entra, como ele se veste, como ele te olha, né? Então, a aparência é a primeira coisa que a gente deve ver no exame psiquiátrico, e isso faz toda a diferença, até para ver a evolução do paciente. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, né, que ela transicionei para o óleo canabidiol, né, da venlafaxina, e hoje a diferença dela foi incrível, de como ela olhava jamais para mim, de como ela sorria, de como ela interagia, né? Então, assim, ver essas mudanças é muito interessante. E claro, hoje os critérios diagnósticos eles estão mais definidos, né? Uhum. Então, assim, isso favorece muito a gente a ter um diagnóstico mais estabelecido, né? A psiquiatria ela cresceu muito ultimamente, né? Eu acho que dentro Uhum. medicina foi talvez uma das especialidades que mais se desenvolveu. Você viu, desde a pandemia, a gente quantos novos, né, antidepressivos a gente tem, estabilizadores de humor, né? Então a gente está crescendo bastante. Hoje tem medicações mais novas, né? Mais com menos efeitos colaterais. Então, hoje, acho que a indústria própria farmacêutica está se importando mais com a psiquiatria, começou a ter outro olhar para a psiquiatria. Opa, né? Então, assim, eu acho que algo interessante está aqui. E aí, eu acho que os pacientes estão perdendo mais o medo de procurar ajuda psiquiátrica. Mas eu acho que, Uhum. sem dúvida, um dos fatores que contribui para que a gente não faça tanto diagnóstico é o ter tempo numa consulta psiquiátrica e o olhar, né, o interagir com o paciente, né? Eu sei que tem muito médico que tem que atender convênio, né? E tem que atender um número X de pacientes por dia. Então, muitas vezes ele não consegue ter esse olhar, né, para aquele paciente. E eu tenho um paciente muito engraçado, que ele é TDAH. E aí ele virou e falou assim: vou procurar outra opinião. E procurou também no Dr. Alia. E começou a ver as minhas, né, os meus comentários dos meus pacientes. E aí ele falou assim: bom, o único comentário negativo que essa médica tem é de demorar muito no atendimento. Então, se ela muito, ela deve ser muito requisitada. Então, esse não deve ser o problema, porque ela deve ser muito boa, né? Então, assim, é engraçado ver isso, né? Porque, assim, a Cássia sabe, o Cris também entrou aí, meu paciente. Eu não tenho
tempo para consulta. Muita gente fala assim, quanto tempo é a sua consulta? Depende, né? Tem paciente que não se sente bem ficar muito tempo, tem paciente que demora mais. Outro dia entrou aqui uma paciente e falou assim, olha, eu não vou continuar mais conseguir ser sua paciente porque eu não consigo esperar 1 hora para sua consulta, né? Então, quem é meu paciente sabe que às vezes eu procuro deu muito tempo para a próxima consulta. Então, você vem uma vez a cada quê? Né? 4 meses, 2 meses, 3 meses. Então, não é sempre que você vem na consulta. E quando você vem, você tem que se sentir à vontade, né? Então, eu não consigo interromper o paciente. Então, ontem uma senhora mesmo, idosa, não tinha com quem conversar. Então, ela quis desabafar a vida inteira dela, mas era eu que estava ali para conseguir escutar ela, né? E eu vou falar o quê? Não, para, que eu não posso ouvir tudo isso. Não dá para interromper um paciente psiquiátrico, né? E durante essa entrevista, você já vai tirando como está a memória do paciente, como está a atenção, né? Como é que ele se comporta. Então, assim, eu acho, sobretudo, que o tempo de consulta psiquiátrica, né? Faz muita diferença a gente ter um olhar mais atento e um diagnóstico mais assertivo e automaticamente um melhor tratamento para aquele paciente, né? Ter uma visão maior, né? Eu acho que é isso. É, olhar o paciente é muito importante isso que a senhora está falando, sabe? Porque, assim, às vezes eu já fiz consulta psiquiátrica de 5 minutos. Então, assim, o que é que o médico consegue em 5 minutos, sendo que eu estava só chorando, né? Eu estava em crise. Em 5 minutos chorando, e aí eu já tive consulta que o médico fala, não, tá aqui, tá prescrito o medicamento, vai embora. Você sai mais frustrado da consulta do que efetivamente resolvendo alguma coisa, né? E assim, a gente que entende, busca um pouquinho mais saber o que é saúde mental, a gente sabe a influência que tem, né, do próprio profissional de saúde sobre o tratamento, né? Será que o paciente sentiu confiança a ponto de manter aquela farmacologia que foi prescrita, né? Porque uma coisa é ir até a consulta, outra coisa é comprar o medicamento e tomar o medicamento correto, né? E a gente sabe que isso influencia muito no tratamento, né? Então, eu acho assim, fundamental essa questão que a senhora falou, de ver o paciente, de observar como que ele se veste, de perceber a fala dessa pessoa, sabe? Eu acho que ainda falta um pouco disso na nossa medicina, não só na psiquiatria, sabe? Na medicina como um todo, porque, por exemplo, eu já fui em oftalmologista que disse que eu tinha é, fotofobia. Aí, beleza, né? Eu tenho, sim, sensibilidade à luz, não sabia do diagnóstico de autismo. Aí eu fiquei com problema no intestino e eu fui no gastro e ele disse que eu tinha síndrome do intestino irritável, né? Aí vou no psiquiatra, disse que eu tinha ansiedade, então medicação, tudo quebrado, não tinha uma integração, sabe? Aí depois do diagnóstico de autismo, as coisas meio que começaram a ganhar um novo rumo, ganhar um novo sentido, né? Como é que a senhora vê assim a importância dos diagnósticos tardios de autismo para pessoas que estão sendo diagnosticadas agora? Nossa, fundamental, né, Cássia? Eu acho que é muito, mas muito importante, né? Por quê? O que o autismo nível 1, né, em adulto? Basicamente, é aquela pessoa que vai ter uma grande dificuldade de socializar, né, de interagir, de se introduzir naquele meio. Então, imagina você ter um aniversário que você não quer socializar, que o barulho te incomoda, né? Que a luz te incomoda, que aquele grito, eu ter que falar com aquela pessoa te incomoda e você não saber por que isso está acontecendo com você, né? Então, isso começa a fazer todo sentido quando a pessoa entende por que ela reage assim, né? A pessoa com transtorno do espectro do autismo, ela vive cansada. Por quê? Porque os estímulos, né, eles te deixam cansados. Você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir combater aquela luz, para conseguir combater aquele cheiro, aquele odor, aquele barulho, né? Tudo é exaustivo, tudo é intenso no paciente com TEA, né? Então, quando a gente consegue entender o porquê que funciona assim, né? Primeiro, a gente começa a arrumar formas de se interagir, né? Procurando um abafador de ruído, procurar um óculos escuro, por exemplo, né?
trabalhar em home office alguns dias da semana, porque a socialização no trabalho, aquele barulho do trabalho. Tem alguém que, por exemplo, trabalhava em cima de uma necrotério, né? E o barulho cadáver, né? Incomodava. Então, são pequenas coisas que te geram crises e que você não sabe o porquê. Mas quando você vai ter um diagnóstico e entende o que é o espectro do autismo, você passa a fazer sentido tudo aquilo, né? E aí as medicações, o tratamento também ajuda demais a conseguir socializar, a conseguir tirar aquele masking, né? Porque o masking ele te deixa exausto, né? O ter que fazer parte daquela sociedade, ou ter que fingir que está gostando, ter que fingir que gosta de socializar, que quer socializar, né? Então, tudo isso, quando você passa a entender o seu transtorno, isso é muito importante, né? E além de todo o tratamento que é feito, né, que a gente hoje sabe que tem substâncias, moléculas, né, que ajudam bastante no tratamento, e aí você começa a ter um olhar mais atento, né? E é por isso que a integrativa funciona tão bem, né? Porque se eu tenho uma falta de B12, meu cansaço vai melhorar muito. Se eu tenho uma falta de vitamina D, resistência à insulina, isso tudo vai interferir no ciclo menstrual. Então, você começa a menstruar com menos dias, menos irregularidades, o ferro começa a subir, o cansaço melhora. Então, é um conjunto, não tem como ver só o TEA, né? Então, quando a gente passa a ver o paciente sem o estereótipo, sem TEA, né? Começa a ver o que tem atrás do TEA, né? Se tem um TDAH, se tem uma irregularidade menstrual, se tem uma resistência à insulina, se tem uma falta de vitamina, você melhora como um todo, né, o paciente. Então, eu acho que é fundamental, se alguém está escutando a gente, né, se tem suspeita de algum diagnóstico, de que procure ajuda, porque pode parecer que não, a maioria das pessoas, né, chega aqui quando nem faz ideia, acha que vai ser assustador, que não vai querer ter o diagnóstico, mas depois que tem o diagnóstico, começa a levantar a bandeira e a vestir a camisa e a divulgar o transtorno, né? Então, isso é muito lindo de ver, como a Cássia, a Janaína Borba, né? Tem vários pacientes que depois que tem o diagnóstico fazem questão de que outras pessoas descubram o seu diagnóstico, né? Colocando aí um bichinho, né? E aí começando a divulgar o que é o transtorno do espectro do autismo, né? Para que as pessoas não pensem que você faz faculdade, não pode ter autismo, não pode ter TDAH, você é casada ou você tem amigos, né? Mas sabe Deus o quanto né, para conseguir manter um casamento, o quanto conviver com outra pessoa dia a dia, ali se relacionar, né? O quão difícil é. E depois, quando você descobre por que ele é tão difícil, né? Tudo melhora, né? E graças a Deus temos parceiros como o da Cássia, né? Que também são companheiros né? E vêm nas consultas e querem entender e participar, né? E melhor ainda, né? É verdade, gente. Isso que a doutora Darcy está falando é verdade. Meu marido vai em quase todas as consultas, ele vai junto. Então, assim, o apoio da família ele é fundamental, né, para que você siga um tratamento adequado, né? Mas, doutora, já entrando um pouquinho nas intervenções farmacológicas aqui, muito se tem falado sobre o uso do canabidiol, né? Eu, inclusive, sou uma usuária de canabidiol. E não, É, senhora- e não querer usar, quando chegou na minha primeira consulta, né? Eu usei o teu exemplo outro dia, né? Ah, é? Doutor Lemos, agora ele me chama para dar todas as aulas de canabidiol lá no curso de ortomolecular e eu apresentei o seu caso clínico, né? E a Cássia, quando chegou para mim, eu propus o uso do canabidiol, a primeira coisa que ela falou, eu já usei, isso aí não funcionou para mim, né? Então, tem a Verdade. dieta, né? Então, assim, pode continuar aí. A rigidez cognitiva, eu acredito que é uma das minhas maiores limitações. E, gente, primeiro para eu aceitar usar o canabidiol, eu fui fazer um curso da Unifesp de 80 horas sobre cannabis medicinal, para eu entender, não, tem alguma coisa de estudo. Aí, ok, comecei a usar, só que eu estava usando o canabidiol de associação, tá, gente? E tem associações e associações. E aquela que eu estava usando
Não foi legal para mim, não foi uma boa experiência. E aí, quando eu entrei em contato com a doutora Darcy, a doutora me explicou algumas outras questões específicas sobre controle de qualidade do canabidiol e que realmente fazem a diferença. E assim, eu tenho TDAH também, então tem que tomar cuidado com a questão do THC, né? Conta um pouquinho para nós, doutora, um pouco mais sobre o uso do canabidiol em autismo e até nas comorbidades, como é que é na sua prática clínica. É, quem me conhece, segue, sabe que eu sou muito adepta do óleo canabidiol e eu vou explicar um pouquinho por quê, né? Como a Cássia falou, existem vários óleos canabidiol, assim como existem vários tipos de cigarro maconha, né? O que acontece? A substância, né? O CBD, o THC, os terpenos, os flavonoides, eles têm que estar numa concentração ideal para que funcione e para que a gente não tenha efeitos colaterais como ansiedade e psicose, né? Então, o THC é a parte psicoativa da planta, mas quando ela é usada em doses baixas, como no óleo 0,3%, ela é muito benéfica para o paciente. Por quê? Porque o THC, em doses baixas, ela dá uma leve euforia, ou seja, uma vontade maior de socializar, né? Então, por isso que eu uso tanto óleo canabidiol, né, em meus pacientes TEA, porque na minha experiência é um dos únicos produtos, junto com a ocitocina, né, que melhora muito a interação social, que é a grande dificuldade do TEA nível 1, principalmente, né? Então, por que que o TEA tem tanta dificuldade? Porque se o TEA conseguisse viver numa bolha, né, isolado, seria perfeito, não teria problemas, né? Mas a gente vive numa sociedade, a gente precisa socializar, a gente precisa entender o que o outro está falando, o que o outro está querendo dizer, a gente precisa fazer parte dessa comunidade, né? Então, o óleo, ele tem que ter um pouquinho de THC, né, em concentrações baixas. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem máquinas que nos digam especificamente quanto aquele frasco de óleo vai ter de THC, quanto vai ter de CBD. É um número aproximado, tá? Então, por isso que eu expliquei para a Cássia que eu uso óleos que vêm de fora, importados, onde a gente sabe que aquelas concentrações são rigorosamente verdadeiras, né? Então, o canabidiol, ele vai ter um benefício muito grande para o paciente. Por quê? Porque ele regula vários dos nossos sistemas, né? Nós temos um sistema endocannabinoide, então ele vai agir nesse sistema cannabinoide, melhorando várias interações. Então, se a gente tem falta de serotonina, ele vai melhorar. Então, hoje o óleo canabidiol, ele pode ser usado para praticamente todas as patologias dentro da medicina, não só na psiquiatria. Ele pode ser usado na fibromialgia, na enxaqueca, no câncer, doenças autoimunes, sono, ansiedade, né? E aí vários médicos e pessoas falam, nossa, eu vou usar uma coisa que serve para tudo, então não serve para nada, né? Não, ele serve para tudo porque ele é um regulador homeostático do nosso sistema e por isso que ele é tão bom. Então, quando eu prescrevo óleo canabidiol, eu falo, além de tudo, ele vai melhorar várias outras coisas, né? Então, não vai melhorar só a ansiedade ou sono, né? Ele vai melhorar uma dor que a gente tenha, vai melhorar a sua interação social, a sua dificuldade de socializar, as hipersensibilidades. Então, ele tem uma grande Intestino. intestino, né? Então, ele tem uma grande função no paciente TEA, né? Claro que deve ser o óleo. Hoje não só tem o CBD THC, tem vários fitocannabinoides que a gente chama quando vem da planta, tem CBG, CBN, né? E cada um é mais usado para um transtorno ou outro, né? Mas o fato é que eles funcionam super bem, né? São bem toleráveis, né? Então, diferente dos antidepressivos, que geralmente, né, se usa no transtorno do espectro do autismo, o que o paciente mais tem? Fobia social. É como se fosse uma ansiedade social exagerada, uma dificuldade no conviver, no interagir, né? Então, os antidepressivos são muito usados para isso. Mas a longo prazo, os antidepressivos, eles dão alguns efeitos colaterais que nem sempre os psiquiatras explicam, que um deles é o embotamento afetivo. O que é o embotamento afetivo? É aquela coisa de não sentir mais nada, não sentir emoção.
E justamente o TEA tem dificuldade de sentir emoção, né? De não, mas assim, de perceber, não basicamente de sentir, né? De modular o modo, de sentir, né? Aquele interagir, de demonstrar, né? Então, por exemplo, quem usa antidepressivo a longo prazo pode ter uma dificuldade de chorar quando está triste, né? Pode ter uma dificuldade de ter alegria quando ganha numa mega sena. Então, ele não vai ter crises de ansiedade, ou seja, aquele incômodo todo que a ansiedade gera, mas ele não vai mais ter também, muitas vezes, vai ter um embotamento afetivo, não vai ter uma modulação do humor. E isso para o paciente TER não é muito fácil, né? Além disso, pode dar ganho de peso a longo prazo, alguns antidepressivos mais antigos, e principalmente, como a Cássia sabe, que eu faço sempre a pergunta da libido, tá? Porque eu acho importante, né? O paciente adulto, né? Principalmente, claro que isso em criança não me importa, às vezes até a gente faz isso, né? No paciente T, a gente às vezes até usa antidepressivo para diminuir aí a sexualidade, né? A libido, né? Mas, em paciente adulto, eu sempre pergunto como vai sua libido, né? Porque eu acho muito importante que o paciente nunca deixe de fazer um tratamento, porque diminui a ejaculação, como a maioria dos antidepressivos acontece. A mulher pode não perceber tanto, mas percebe no orgasmo, diminuição de interesse também sexual, a libido. Então, assim, tudo isso é um conjunto. Então, eu tenho muito paciente que no começo eu já explico, olha, tal antidepressivo pode diminuir a sua libido. Ah, doutora, eu só quero sair da ansiedade, do pânico, isso não tem problema algum. Depois de 3, 4 meses, quando saiu do pânico, né? Doutora, e a minha libido? Eu falei, não te falei? Então é isso aí, né? Então, qualquer medicação, claro, vai ter os seus efeitos colaterais a longo prazo, né? E a Cássia sabe, sempre explico, por isso que as minhas consultas acabam às vezes demorando mais. Quais são os efeitos esperados daquela medicação? Quais são os efeitos colaterais que podem acontecer no começo, a longo prazo, né? Então, tudo isso a gente explica, né? E a gente, mediante todas essas exposições, claro que preço também a gente sempre conversa, porque não adianta eu prescrever uma medicação que o paciente não vai conseguir usar ou manter, né? Então, tudo isso interfere, né? E aí a gente chega a um consenso comum de qual medicação melhor para aquele paciente, né? Gente, vocês puderam ter aí uma amostrinha do que é a doutora Dárcia, né? Mas eu não posso deixar, a gente já está indo para o final aqui, mas eu não posso deixar de perguntar um pouquinho sobre a ocitocina, né? Eu gostaria que a senhora conversasse mais com a gente, um pouquinho, até eu sei que você teve lá em Milão recentemente, num congresso. Conta um pouquinho para nós, o que você foi ver lá, se tinha alguma coisa falando de ocitocina, os eventos que você tem participado. E eu acho que é uma coisa bem importante que pouca gente ainda conhece no uso para o TEA, né, especificamente. Vamos lá. Às vezes eu até sou criticada pelo uso da ocitocina, né? Uma coisa que eu tenho a gente não deve falar mal do que a gente não conhece, né? Porque, infelizmente, eu tenho alguns médicos que acabam pedindo para suspender a ocitocina e falar assim: nossa, você está dando ocitocina para homem, ou você está dando ocitocina, é o hormônio da gravidez, a gente usa em trabalho de parto para mulher, e aí o paciente fica, né? Então, assim, vamos estudar mais, entender mais. Hoje eu falo, a medicina está evoluindo muito rápido, né? Então, assim, hoje, você vai num congresso hoje, dali a um mês, né? Você vê, o colesterol era o vilão, hoje o colesterol é a insulina, né? O vilão é a insulina, não o colesterol, né? Então, assim, muda, né? E muda a velocidade da luz e você tem que estar sempre atualizado, né? E quando eu fiz esse curso de medicina integrativa com o doutor Arthur Lemos, a Fabiane Berta foi dar uma aula de ocitocina. Pra quê, né? Então, assim, a minha boca ficou assim. Falei, como existe essa molécula e eu não conheço? Eu não prescrevo. Meu Deus, é assim. É tudo de bom. Quem não pode usar ocitocina? Grávida, porque aumenta a contração uterina, né? Fora isso, né? Todo mundo pode usar ocitocina, né? Em relação, a gente já vai falar mais da ocitocina, mas assim, o Congresso de Milão foi muito bom, principalmente, né?
Os estudos em grávidas que não tratam ansiedade e depressão, isso aí foi para mim muito marcante. O quanto isso vai fazer mal para o feto, para a criança, até nível de formação de estruturas cerebrais, com um cérebro menor, né? Então, assim, acho que as repercussões são muito grandes. E um dos marcadores de depressão era a baixa da ocitocina. Então, assim, a ocitocina está aparecendo com tudo, né? Então, um marcador para definir depressão em grávida era a ocitocina baixa, né? Então, Interessante. assim, a ocitocina indo com tudo, né? E aí, o que que aconteceu? Antigamente, a ocitocina era usada para estimular a contração uterina para ter um trabalho de parto mais facilitado, e ainda se usa hoje, tá? Tanto é que a única contraindicação de ocitocina é gravidez, porque ela pode aumentar a contração uterina, tá? Fora isso, ela não tem contraindicação nenhuma. Ela tem imensas vantagens, tá? Então, a ocitocina é o amor, o hormônio do amor, do prazer, das interações sociais, da afetividade. Então, além dela te proporcionar um bem-estar, um prazer, ela aumenta a sua dopamina, que é o neurotransmissor diminuído no TDAH, na depressão. Ela vai melhorar o seu óxido nítrico, ou seja, a sua oxigenação. Hoje existem estudos, por exemplo, pós-infarto, de dar ocitocina para melhorar a revascularização do coração, tá? Isso. Então, age em todos os nossos sistemas praticamente, tá? Então, ela age no coração, ela age no cérebro, tá? Então, ela vai diminuir a sua vontade de comer doce, porque ela vai melhorar a sua dopamina, ela vai melhorar a sua libido, ela vai melhorar a sua interação social, as suas hipersensibilidades, tá? Diminui vontade de comer doce. No congresso em Los Angeles, do ano passado, ela foi colocada como uma das moléculas de longevidade, né? Porque ela baixa a pressão arterial. Ela, associada ao canabidiol, tem um poder grande de baixar a pressão, porque ela baixa o estresse, o cortisol, né? Uhum. Então, a vacina hoje, se ela puder, ela deve ser utilizada. Ela pode ser utilizada via sublingual, via intranasal, e pode ser associada à via injetável, tá? E até de implantes de ocitocina, né? Chips que a gente fala, né? Então, ela vai tender a melhorar a sua libido. Por exemplo, se a gente colocar um jato intranasal antes da relação sexual, o orgasmo melhora, né? Gestante, então, não deve usar, mas logo depois, logo que entrar em trabalho de parto, às vezes eu até oriento já as minhas pacientes, né? Assim que você entrar em trabalho de parto, já começa a ocitocina para ela aumentar a sua contração uterina e depois ela melhora a descida do leite e a contração uterina pós, e até é usada também para depressão pós-parto, para melhora daquela tristeza que muitas vezes as mães sentem, né? Ali no puerpério, né? Então, a ocitocina tem um grande poder, ela pode ser usada em homem e em mulher, tá? Com inúmeras vantagens, tá? Um outro paciente fala para mim que não sente o efeito da sublingual, aí eu passo para intranasal. E paciente, tá? Quanto maior o grau, ou seja, por exemplo, TEA, o ideal é a gente usar injetável, porque ela vai ter muito mais benefício. Ou seja, às vezes a sua ocitocina é tão baixa que só com intranasal ou sublingual não é o suficiente. A gente deve usar injetável uma vez por semana, via subcutânea na barriga, igual o Zempic, igual essas medicações que você pode aplicar na sua casa, tranquilo, uma injeção por semana. Eu tenho paciente que não fica mais sem, né? E a gente pode também fazer os implantes. Lembrar que quanto maior o transtorno, mais implantes eu vou ter que colocar, assim como na via entramos na via nasal e sublingual. Eu uso até em crianças, tá? A gente pode usar em criança também. Então, eu uso bastante. Ou intranasal, depende de como o paciente TEA vai aceitar. Se tiver seletividade alimentar, não conseguir dissolver embaixo da língua, ou se ele não conseguir fazer intranasal, né? Às vezes eu faço injetável. E aí a gente vai vendo qual a melhor opção para aquele paciente, né? Tem muita coisa nova surgindo, né, doutora? Então, por exemplo, assim, quando eu fiz faculdade, não se falava em sistema endocannabinoide.
Na farmacologia é uma coisa relativamente recente, né? Ocitocina também é uma coisa assim relativamente recente no uso que a gente está descobrindo agora, até para prevenção de Alzheimer, questões cardiovasculares, né? Tudo isso é muito importante, né? Que o médico continue se atualizando, indo atrás, fazendo cursos, e eu acho assim. A senhora assim o exemplo para mim, sabe, de atualização, porque, gente, é todo final de semana praticamente ela tá lá num congresso, ou ela tá fazendo estimulação magnética transcraniana, ou é ortomolecular, ou é implantes hormonais, e eu entendo assim, sabe, que assim, é realmente uma missão, sabe? Eu vejo assim a profissão da psiquiatria como uma missão. Mas claro que não é todo mundo que realmente assume essa responsabilidade como uma missão, né? Eu acho assim fenomenal a maneira como a senhora conduz, né, a carreira, a profissão. Então, queria agradecer muito. E para finalizar, aqui depois de todo essa aula maravilhosa aí que eu acho que vai pipocar na cabecinha das pessoas muita coisa que eu sei que a galera vai pesquisar pra caramba, né? Ou vão ir atrás, tentar descobrir. Antes de eu passar o seu contato, que eu quero deixar o seu contato aqui também, né? Porque nós aqui do Norteando trazemos profissionais que a gente realmente confia e a gente quer realmente indicar. Mas, além dessas questões farmacológicas, intervenções farmacológicas, existem intervenções que não são farmacológicas e que são importantes na manutenção da saúde mental da pessoa autista? Ai, ai. Essa minha paciente tem a lição de casa bem feita, né? Olha, hoje, não só no paciente autista, cada vez mais nos congressos de psiquiatria, né? É engraçado ver essa evolução, né? E ver como eu acho que eu sempre fui um pouco à frente, sabe? É muito engraçado ver isso, porque eu já venho falando do estilo de vida e da atividade física há um tempo, né? E agora você vai nos congressos, gente, como tem falando só sobre estilo de vida, né? Então, psiquiatria e estilo de vida hoje já é assim, é o how, assim, é o momento, né? Porque a gente sabe, sim, que tem toda essa diferença, né? Então, eu sempre falo nas consultas que não é só remédio, não existe uma pílula mágica. E você já sabe aquele paciente que vai fazer e o paciente que quer melhorar e o paciente que não quer melhorar. Não. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu falei assim, ela veio com a irmã em consulta, eu falei assim, olha, eu não sei se ela vai fazer o tratamento. A primeira consulta, a primeira pergunta dela foi assim, nossa, você passa tanto remédio? Eu falei, não, eu não estou passando remédio, eu estou vendo você como um todo. Eu estou fazendo reposição hormonal, porque se você não fizer, você não vai melhorar tanto. Mas é uma opção sua, você não é obrigado a fazer. E você já sabe que aquela paciente não vai aderir, porque ela tem um ganho secundário com o transtorno. Ou seja, ela tem uma dependência emocional muito grande, e se ela ficar bem, ela não vai ser vista, digamos assim, pelos seus familiares, né? Ela vai deixar de ter aquele apoio, aquele carinho, aquele cuidado exagerado que a gente tem quando uma pessoa está com depressão. Isso é fato, né? Então, além do transtorno, hoje a gente sabe que existe transtornos de personalidade que muitas vezes são subdiagnosticados e que fazem toda a diferença na evolução do tratamento. Então, na psiquiatria, a gente não tem um diagnóstico só. Isso aí é exceção, né? Então, a regra é ter as comorbidades. A gente tem um transtorno de personalidade associado, a gente pode ter outros transtornos, né? E a gente tem que olhar. E eu sempre falo: olha, você tem transtorno de personalidade, tem um TE, tem um TDAH. Todos os transtornos, né, Cássia? Uhum. E em todos, vida isso faz diferença, tá? Então, a gente sabe hoje que a atividade física é muito importante. Os livros falam pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Eu falo todo dia. Como a gente dorme todo dia, como a gente come todo dia, trabalha todo dia, a gente deveria se exercitar de 30 a 40 minutos todo dia. Isso faz total diferença, porque quando a gente faz exercício físico, a gente libera todos os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão sendo dados no antidepressivo, por exemplo. Então, muitas vezes eu falo para o paciente, olha, você não precisa mais usar antidepressivo, mas você precisa manter sua atividade física. E muitas vezes eu não quero sair do antidepressivo para não ter que fazer atividade física. Sim. Isso é muito importante. O paciente acha que você pode fazer tudo. Não, eu sou um instrumento de passagem de conhecimento, né? Mas vai depender do profissional, daquele paciente, se ele está disposto ou não a fazer mudanças na sua vida. E claro, que eu sempre falo, o trabalhar, o voltar à sua rotina. Por
exemplo, quem não trabalha, né, não tem uma rotina. Tanto faz eu dormir às 2, às 3, acordar às 6, e isso tem toda a diferença no tratamento. O sono é um parâmetro, a gente sabe, né, quem é meu paciente, o sono é o principal parâmetro de saúde mental. Então, o número de horas que você dorme é importante, mas a hora que você dorme também é muito importante. Porque a gente produz serotonina lá pelas 10h30, 11 horas, meia-noite. Então, se a gente vai dormir depois desse horário, a gente já deixou de regular nosso sistema imunológico, nosso conhecimento, nossa serotonina, nosso hormônio de crescimento. Então, assim, as doenças, elas surgem muitas vezes por estresse, alteração do sono e aumento de cortisol, né? Então, alimentação, atividade física, o sono, as relações interpessoais, com quem você se relacionar, faz toda a diferença, né? Se você tem ali uma pessoa que toda hora te põe para baixo, que toda hora fala para você que não, que nada vai dar certo, que não que te desestimula, né? Ou se você tem um marido, não, vamos na consulta, você tem que fazer o tratamento, você vai, que te puxa, né? E a psicóloga, a psicoterapia, né? Muitas vezes é essencial em quase todos os transtornos um acompanhamento, só que nem eu falei naquela entrevista da Tribuna, eu acho essencial primeiro, não que venham na minha consulta, mas em qualquer psiquiatra, gente, a gente está fazendo tudo errado, eu canso de ver paciente chegando aqui, não, terapia, doutor, terapia já faço, faz tempo, mas por que você foi fazer terapia, né? O que estava acontecendo para você fazer terapia? Por que você não procurou um psiquiatra, né? Quem prescreve psicoterapia é o psiquiatra, né? Isso por quê? Porque muitas vezes eu estou tratando uma ansiedade que no fundo é um TEA. E o psiquiatra poderia ter visto que já era um TEA, indicar como TEA, que a abordagem vai ser, né, muitas vezes diferente. Procurar um psicólogo mais especializado em TEA ou TDAH, com outra visão, né? Do que simplesmente ir lá e falar sobre a sua vida. Hoje, muitas pacientes acham que a terapia é ir conversar com um amigo, né? É diferente, gente, né? A terapia cognitivo comportamental. Então, deve influenciar o seu comportamento, a sua mudança de vida, te incentivar a voltar ao trabalho, te incentivar a fazer uma atividade física, né? Te incentivar a organizar quando você tem TDAH. Então, assim, é um conjunto, né? E muitas vezes até uma nutricionista para a gente emagrecer, aprender a comer, né? Então, tudo isso faz parte do tratamento e de uma boa evolução. Eu sempre falo, muitas vezes o paciente psiquiátrico vem sozinho em consulta, eu não gosto, né? Às vezes fala assim, vou deixar ele sozinho para ele ficar à vontade. Sim, mas muitas vezes aquele paciente não tem condição de primeiro entender o que o psiquiatra está pedindo para fazer aquela medicação, né? Como começar o tratamento, né? Muitas vezes aquele paciente não tem noção de como ele está melhorando ou piorando, não sabe se expressar. E muitas vezes o paciente chega para mim, tô ótimo. É o paciente último que eu acabei de atender, né? Adulto também não tinha suspeita de TEA, né? Nossa, você tá ótimo, você viu que ele veio com a barba feita, tá trabalhando. Mas ele tem tanta dificuldade de interagir, de ver que ele não percebe as melhoras, né, dele mesmo, né? Isso é muito comum acontecer com o paciente. Então, é importante, sim. Eu tenho paciente que, às vezes, chega aqui, tô ótima, mas está em mania, está hiperagitado, aí vem a filha e fala, nossa, doutora, ela não está dormindo, ela está assim. Então, é importante ter outro olhar, né, dentro da psiquiatria, que não o do próprio paciente, né? Nossa, muito, muito importante tudo isso que você está falando, doutora. Foi realmente maravilhoso, um show. Não tenho nem palavras para expressar, porque eu sei o quanto isso impacta, né, na vida, eu como pessoa autista, mas também como pessoa curiosa, né, de saúde mental. E eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar, sabe? Mais integrativo mesmo, não só para a pontinha do dedão, da unha cravada que está doendo lá no paciente, mas o que está acontecendo na vida desse paciente, né? E assim, não precisa nem ir lá no doctoralho, porque o pessoal está escrevendo aqui, tá? Seus pacientes, ó, a Rosângela está escrevendo a melhor. Até minha mãe está aqui te agradecendo, ó. Obrigada, doutora. Kátia do Carmo, minha filha toma canabidiol, ela se trata com a doutora, melhorou muito a ansiedade. O perfil Elas Autistas também está aqui, que sempre acompanha a gente. Quanto aprendizado. A doutora atende convênio? Ó, já tem perguntas aí. Você atende convênio, doutora? Eu consigo, eu gostaria, mas eu não consigo.
é aquilo, né? Não estou dando conta de tanto paciente, né? A Cássia sabe o quanto eu trabalho, né? Tendo todo dia, né? Eu chego aqui 10 horas, saio daqui 8, 9 da noite. Hoje eu tive que correr para conseguir terminar a última consulta às 7 horas, quase expulsei a paciente do consultório porque a demanda é grande, né? Já trabalhei para. Hoje eu não trabalho, né? Foi uma opção minha, mas quem me acompanha sabe que geralmente a gente estabiliza o paciente, depois as consultas vão sendo mais espaçadas, né? A gente entende que as consultas são caras, não é fácil manter todo o tratamento, né? Mas geralmente, né, Cássia, a gente deixa o paciente estável e depois as consultas vão sendo mais espaçadas, né? Eu só queria falar um último, porque assim é uma coisa que me teve um neurologista e pediatra de São Paulo que veio fazer um post sobre estimulação magnética transcraniana em paciente TEA, como é que pode. Outra coisa que eu tenho no consultório, tá? Não é charlatanismo, funciona muito bem, é muito boa, tem as suas indicações para ansiedade, para depressão, né? É um tratamento que a gente usa para tratar insônia, depressão, melhora a cognição, melhora muita coisa, tá? E é o que eu falo, antes de falar mal, vai, né, vai estudar, vai conhecer, e é uma pessoa bem renomada, tá? Existem inúmeros, tudo que eu faço dentro do meu consultório, eu pesquiso, eu procuro trabalhos, evidências científicas, tá? Teve, por exemplo, eu estudei o REAC numa dessas aulas, eu não vi melhores, não vi evidências científicas, então eu não trouxe para minha clínica, apesar de ser um aparelho caro, que hoje também está muito na moda, muita gente fazendo. Eu não consigo ver evidência científica suficiente, pode ser até que tenham, mas eu não, né, pessoalmente. Mas a estimulação magnética transcraniana, sem dúvida, é um tratamento fantástico, que está junto com, por exemplo, TDCS, está melhorando muitas crianças. Queria deixar até o contato Neuroconectar Santos, a fisioterapeuta Miúcha, que tem um trabalho maravilhoso, ela faz com a minha filha, né? Então, assim, o TDCS, a estimulação associada às terapias hoje, nas crianças TEA, está tendo uma evolução muito grande, com evidências científicas, sim, tá? Assim como que falavam do canabidiol, que não tem evidências, que é charlatanismo, assim como falam muitas vezes me dá ocitocina, tá? Tudo que eu trago, eu estudo e muito, né? Para ter esse investimento dentro do consultório, né? Então, uma máquina de estimulação, ela é muito cara para a gente investir, muitas vezes demora um retorno para a gente ter, mas assim, tudo que eu falo no meu Instagram, tudo que eu faço é baseado em evidência científica, né? E com muito Sim. orgulho. Nossa, pode repetir o contato que a senhora falou aqui da Miúcha agora, por favor? Neuroconectar Santos, o Instagram dela, tá? Ela é uma terapeuta e ela está aplicando esse TDCS em crianças TEA. Muitas não falavam, muitas estão falando. Então, são média 20 sessões e as crianças TEA estão tendo uma evolução muito grande no comportamento, na fala. Então, são terapias muito atualizadas. Não se faz só no Brasil, como esse neuro falou, se faz, a máquina vem da Dinamarca, se faz no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos, muito usado a EMT, estimulação magnética transcraniana, para tratamento de transtornos psiquiátricos, sim, tá? Com evidências científicas, sem dúvida. Nossa, muito importante. E agora, assim, a gente precisa saber onde que as pessoas te encontram. Você atende presencialmente em Santos, mas você atende online também, doutora? Sim, eu atendo online, atendo pacientes do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? A consulta psiquiátrica, ela pode sim ser feita online. Quando é outro país, às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, eu estou atendendo uma brasileira que mora nos Estados Unidos, agora ela veio para cá, ela conseguiu pegar as medicações, porque nem sempre é fácil, né? Na Europa, muitas vezes a gente consegue transcrever as medicações, em Portugal, tudo, né? Mas a gente atende sim, a nível nacional, internacional, online e presencial aqui em Santos. Não estou mais atendendo em São Paulo, porque não dou conta de subir. Então, a demanda está muito grande em Santos, então os meus pacientes estão
presenciais aqui. Tem paciente que vem de São Paulo para Santos para passar comigo. Isso me dá muita honra, né? Porque a gente sabe que o santista vai para São Paulo para passar com os médicos, né? Isso é tradição aqui em Santos, né? Que os melhores estão em São Paulo, né? Mas eu tenho paciente que vem de São Paulo para passar comigo aqui na consulta em Santos, né? Porque eu não atendo mais em São Paulo. Com certeza, vale muito a pena, gente. E onde que o pessoal pode te encontrar? Tem um Instagram? Qual que é o Instagram? O meu Instagram é instituto.alegro com dois L's, tá? O nome foi especialmente quando eu procurei por um nome na clínica, mas que nome? É muito difícil, né? Então, eu queria devolver a alegria, Alegro, para os meus pacientes. Então, ficou esse nome com dois L's em italiano, Alegro. Instituto.alegro no Instagram, né? E a gente fica aqui no Elbor da Conselheiro Nébias, né? 754, o Elbor. No 17º andar agora, né? Uma nova clínica que a gente vai fazer injetáveis, já faz estimulação, né? Então, repor uma vitamina D, 12 já pode fazer aqui, né? Fica bem mais fácil. E talvez aí no futuro com outros profissionais que tenham uma visão integrativa igual a mim, na área da ginecologia, na área da nutrologia, vamos estar aí ampliando a clínica com certeza. Nossa, doutora, muito obrigada. A conversa fluiu assim muito, mas o tempo passa rápido, né? Quando a gente fica ouvindo tanto conhecimento e tanto assunto produtivo, né, gente? Que a gente vê aí tantas lives e gente falando de coisas sem noção e de repente a gente tem a oportunidade de trazer a doutora Darcy aqui para vocês e compartilhar tanto conhecimento e, gente, já faz uma hora que a gente está aqui conversando, o tempo voou. Então, eu queria te agradecer muito por abrilhantar aqui a nossa live, o nosso mês de saúde mental. Queria te agradecer profundamente por poder compartilhar com a nossa audiência aqui do Norteando, tanto eu quanto o Miguel, nos sentimos muito honrados de ter a senhora como profissional aqui e como ser humano também, né? Porque, assim, de tudo que ela falou, gente, vocês podem perceber que não é só conhecimento técnico que ela tem muita humanidade também, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito rica, mas uma coisa muito rara. Então, queria te agradecer imensamente. E se você quiser deixar uma mensagem aí de finalização, ou se quiser compartilhar mais alguma coisa, fica à vontade. Queria te agradecer, a Cássia é uma fofa, né? No começo não foi até muito difícil conquistar ela, eu acho que consegui conquistar fácil, mas assim, vocês não têm noção, né? Eu falo que eu queria tirar uma foto dos pacientes, só uma foto do antes e depois, né? De como chegou na primeira consulta, de como está hoje, né? As diferenças, né? Cássia está super comunicativa, né? Foi no último congresso que teve, né, de reposição hormonal. A Cássia é uma paciente que confia em mim e isso faz toda a diferença. Se eu falo, Cássia, vamos para ocitocina, vamos. Se for, vamos para São Paulo, vamos, né? Então, assim, e isso, assim, não tem preço, né? Eu falei para a Cássia outro dia que às vezes nem os nossos próprios familiares confiam em nós, né? Como às vezes os pacientes confiam. Porque eu entendo que não é fácil você chegar num psiquiatra e ele começar a falar de resistência à insulina, de hormônio, né? Nossa, mas você é psiquiatra, né? Você sabe ver exames, né? Então, assim, mas quem me segue no Instagram sabe o quanto eu estudo para ter esse conhecimento. E Cássia já foi, inclusive, num desses congressos comigo e viu como é esse debate com outros profissionais, ginecologistas, e a gente troca conhecimento e troca figurinhas para que o nosso paciente consiga, né, ficar o mais estável possível, né? Porque não que eu consiga fazer, por exemplo, a colocação de chip, não. Eu tenho conhecimento técnico para isso, tenho, mas eu não tenho nem tempo, né, para isso. Mas assim, eu preciso entender que aquele paciente que estava estável, principalmente, por exemplo, as mulheres, e que estavam super estáveis e colocaram um chip de testosterona e ficaram querendo matar um. O hormônio da mulher é o estradiol, né, Cássia? Você ouviu a Fabiane falar tantas vezes, tá? E se eu não sei o porquê que ela mudou, não foi a medicação psiquiátrica, entendeu? Foi aquele hormônio que talvez esteja mais sem o hormônio feminino, e a gente tem que encontrar ali uma balança, né?
E aí que é tão bonita a medicina, né, para deixar o paciente estável, né? Mas é isso, Cássia, sinto muito honrada pelos seus elogios, né? Pelo seu acompanhamento, pela sua confiança no meu trabalho, sem dúvida. Então, é isso, né? Você agradece, mas eu também agradeço. Cada paciente meu que me diz eu estou melhor, eu fico emocionada. Eu fico muito emocionada, muito feliz, né? Alguns, né, sabem que eu também tenho uma filha, eu tenho uma filha especial, ela não tem TEA, né? Mas muitas vezes eu me coloco no lugar daquela mãe em que aquele paciente está tendo crise, muito médico fala assim, nossa, mas aquele paciente me manda mensagem, sim, mas se ele te mandou mensagem, ele está desesperado, né? Então, assim, vamos tentar acolher, vamos tentar ajudar de alguma forma, né? Muitas vezes, às vezes não é fácil, né? Mas muitas vezes a gente consegue, né? Eu falo que às vezes eu não consigo, às vezes tem representante aqui querendo almoçar comigo, eu falei, não, eu almoço nem com meu marido, nem com a minha filha, vou almoçar com o representante, porque assim, o tempo é escasso mesmo. Me dedico bastante a estudar, a Cássia sabe, muitas vezes deixo de lado a minha família, graças a Deus, né? Meu marido me entende, me apoia, me incentiva, que isso também é muito importante, a família, né? Que nem eu falei. Mas é isso, a gente está crescendo, evoluindo para cada vez ter um instituto melhor e com mais e mais conhecimentos para que a gente possa trazer o melhor para o paciente. Nossa, muito obrigada, doutora. Gratidão aí mais uma vez pelo show de conhecimento, pela aula maravilhosa. E acho que a gente vai ter que trazer a senhora aqui de novo para falar mais algumas coisas, hein? Porque não deu tempo, muito o tempo voa, né? Então, já sinta-se convidada aí para uma próxima vez e estar aqui com a gente, compartilhando os conhecimentos. Sempre que quiser, fique à vontade, a gente está aqui de braços abertos, tá bom? Eu quero conhecer o Miguel, né? Pensei que ele ia estar aí junto. Então, o Miguel mora em Recife, né? O Miguel mora em Recife. Então, assim, não é daqui de Santos, nem eu conheço pessoalmente, para você ter uma ideia. Olha só como é que é as coisas, né? Mas a nossa conexão foi tão grande que a gente se acerta muito bem. Ainda não nos conhecemos pessoalmente. Mas, de repente, numa próxima vez, ele entrevista a senhora. Então, já vou deixar aqui o recadinho. Um beijo, Você brigadão. já me conhece, Oi? você é suspeita, você já me conhece bem, né? Eu já te conheço. Vou deixar o Miguel te entrevistar na próxima, então. Tchau, tchau. Ah, beijão. Tchau, foi um prazer, viu? Tchau.